A minha transição, por exemplo, eu comecei no futsal com 8 anos, né, até os 14 anos, antes de eu vir definitivamente no campo por Guarani, né? Em 91 eu cheguei em Campinas, já no campo pelo Guarani, aí o futsal, ele, por eu jogar em Brasília e Campinas, né, começar a intensificar os treinamentos nas categorias de base, para mim ele fez aí teve uma parcela de responsabilidade no meu crescimento muito grande dos 8 aos 14 anos, né, praticamente me dando essa possibilidade de aprender muito no período que eu tive a oportunidade de jogar. Na minha época, nós estamos falando, eu estou com 41, nós estamos falando de mais de 30 anos atrás, nós estamos em 2017, falando de 87, por aí, a década de 80, você subia para o amador com 13, 14 anos. Hoje em dia, os grandes centros, os grandes clubes já têm o sub-10, já têm o sub-11, então diminuiu essa diferença. Então eu jogava futebol de salão e joguei até os meus 16 anos, eu jogava futebol de campo no Interclubes até os 13, 14 anos e aí eu segui para o amador, abri mão dos sócios, mantive o futebol de salão e aí comecei uma carreira até chegar no profissional. E consegui jogar futebol de salão até os 16, aí como eu jogava no São Paulo, tanto no campo como no salão, a diretoria me botou aquela aqui no pescoço e falou, toma uma decisão, porque não dá para conciliar mais os dois. E aí eu acabei optando pelo campo. Até me surpreendeu a minha adaptação no futsal, porque eu vinha do campo, né? Tipo, eu não comecei no futsal, aí fui pro campo. Eu comecei joguei minha vida toda. Aqueles, sei lá, 4, 5 anos que eu jogava futebol, era só campo. Se eu falar com você que eu jogava futsal, eu jogava na escola. Campeonato de escola de futsal, eu joguei bastante. A gente conseguiu montar um time em Diadema, no bairro. Então a gente disputava campeonatos dos colégios e tal como convidados, assim. E quase sempre a gente ganhava. E era montado, a gente não treinava, a gente fazia nada, era amigos. Que montamos um time aí, sei lá, com 10 jogadores, um bom goleiro, e a gente ia jogando nos bairros, nas escolas, e a gente sempre com muito destaque. E isso já eu jogando no São Paulo. Isso o São Paulo não poderia imaginar nunca, né? Isso era uma responsabilidade gigantesca, porque eu jogava no São Paulo, disputava esses campeonatos internos, né, com os meus amigos, jogava no campo de várzea, não tinha assim tempo ruim, assim. Até um dia que eu me machuquei, e aí tive que falar no São Paulo que eu me machuquei na educação física da escola. Eu vejo assim uma fase ótima para fazer essa transição, que é ali em torno de 13, 14 anos, 12, quem sabe um pouquinho mais, um pouquinho menos. Porque, sem dúvida alguma, ele vai ganhar esse lastro, quanto mais cedo ele ganhar esse lastro, ele vai se adaptar de forma mais natural e ele vai conseguir ter o seu desenvolvimento. Transição, hoje ela é feita cada vez mais cedo, né? Antiga, na nossa época, ela tinha 15 anos, eles trocavam, há um tempo atrás com 13, hoje com 9 eles já estão treinando as duas coisas. Então assim, a transição ela não tem muito problema para o atleta, ele já está acostumado com as duas coisas. A literatura mostra que o processo de iniciação esportiva e a especialização ela deve ocorrer a partir dos 12 anos de idade. Até os 12 anos ele deve praticar o futsal. A partir dos 12 anos, de uma maneira prática, ele migra para o campo. Não significa que até os 12 ele não possa jogar campo. Até os 12 ele pode jogar campo, ele pode jogar quadra, ele pode jogar basquete, ele pode jogar natação, ele pode jogar o que ele quiser. Mesmo porque quanto maior for o repertório motor dele, mais inteligência de jogo possivelmente ele vai ter, porque a gama de movimentos que ele tem acesso é muito maior. A idade mais sensata de sair do futsal e pular, né, para o campo seria a questão dos 16 anos, seria o ideal. Até porque por cargas de treinamentos, né, para não ser tão agressivo ao atleta e ao ser humano, né. Acho que seria uma boa faixa etária. Assim, a gente sempre trabalha aqui, quanto mais a gente puder levar mais para frente ele trabalhando as duas coisas, melhor. Lógico, tem uma hora que ele tem que se decidir. Hoje em dia os atletas gostam muito do futebol de campo, então eles preferem o futebol do campo. Então o que a gente faz? Eles vão até 15, 16 anos, 14, 15, 16 anos, jogando os dois, dependendo de como ele está. Se ele está sendo muito utilizado no campo, ele fica lá no campo. Se ele está sendo mais utilizado no salão e pouco no campo, ele fica no salão. Acho que é a idade ideal, né, a partir dos 7 anos, né? Acho que dos 7 até os 14 anos, onde ele vai definir o que ele quer fazer, né? Se ele quer ser um salonista ou se ele quer partir para o futebol de campo. Então acho que dos 7 até os 14 anos é fundamental para que o menino possa
ter esse crescimento técnico, tático, de velocidade, de mudança de direção, de finalização, de pensamento rápido. Então acho que essa idade ela é o essencial para que ele pudesse e possa diversificar a cabeça dele, falando, pô, daqui para frente é só campo, ou daqui para frente é só futsal. Vai depender muito da qualidade e das características do menino. Eu venho mostrando que dos 10 aos 12 ou dos 8 aos 12 só futsal, dos 12 aos 13 já fazer 3 e 2, de repente 3 futsal e 2 futebol, 14 e 15 já fazer 4 futebol e 1 futsal como formação de futebol. Eu acredito que se os clubes de futebol abrissem esse espaço para acompanhar o que se faz no futsal pro futebol, teriam muitos benefícios. É só você ver os grandes jogadores de futebol com a diferença técnica que jogaram futsal. Porque hoje você vê no treino de futebol de campo, vamos fazer um treino em campo reduzido. Mas não é só você reduzir o campo e pôr a bola igual. Tem que ter joguinhos, tem que ter tática, tem que fazer o jogador pensar, tem que usar uma base onde troca a base, o cara tem que readaptar a marcação, readaptar o ataque. E tudo isso é beneficiado no futebol. O futsal é pura tática. E se você usar algumas coisinhas, uma jogadinha de falta, uma jogadinha de escanteio, que às vezes a gente vê no futebol acontecer, se isso fosse uma rotina, com certeza o futsal, não como vida própria, mas como ajudando o futebol, faria muita diferença em vários países e em vários clubes de futebol. Eu acho que ali até os 13, 14, 15 anos dá para você levar o futsal junto, até porque hoje, né, que o futebol te exige muito, hoje você vê transferências internacionais sendo feitas aos 16 anos, aos 17 anos. Então hoje, o jogador diferente no futebol, com 17 anos, ele pode estar jogando no profissional. Então eu acho que se ele conseguir trazer o futsal até 15 anos e os clubes entenderem que a formação traz benefício ao clube, quem carregar junto o futsal com o futebol vai sair na frente. O Santos é uma prova disso, trabalho fantástico que o Barata faz, o Palmeiras chegou a fazer isso, o São Paulo chegou a fazer isso e colheu frutos. Penso eu, nessa janela de 7 a 13, 7 a 10 exclusivamente futsal, uma pouca participação no futebol, né? Assim, apenas uma apresentação, né? Aí, dessa janela de 10 a 13, intensificaria o processo do futebol nele, já começaria a competir um pouquinho, mas não separaria do futsal. Eu não tiraria o futsal no seu processo de formação. Logicamente, dividiria as atividades, futsal um pouquinho mais até 10, e a partir de 10 o futebol dava uma intensificada, mas não separaria nesse momento. Eu acredito muito que daria para a gente levar até 13 anos. Aí começa, 13, 14, começa a modificação estrutural toda do menino, já começa uma necessidade de um treinamento mais forte. Aí talvez, nesse momento, aí se definiria apenas com futebol. E tem muita gente que acredita, tem muitas correntes, que o futsal pode continuar participando apenas em sessão de treinamentos pela riqueza da especificidade, nada mais competitivo. Deixar a molecada caminhar um pouquinho mais, até uns 12, 13 anos, aí sim. O moleque pegar e falar, não, agora eu quero só campo, aí você vai embora. Mas passar pelo futsal acho que é muito importante. Tem que ser o mais rápido possível, porque a gente tem exemplos de quem tentou depois de marmanjo, não conseguiu, por causa dos vícios que você acaba adquirindo no futsal. Então, quanto mais cedo essa transição, melhor. E aí tem os casos, Robinho, Neymar, até o próprio Cristiano Ronaldo outro dia falou que o futsal foi fundamental na carreira dele. Então, é isso. Quanto mais cedo, melhor, e a vantagem para quem começa no futsal. O ideal era o quê? Você deixar as crianças brincarem, fazer os jogos, e com 12, 13 anos você levar do salão para o campo, sabe assim? Porque eu acho que ainda com 14 o campo é muito grande para você colocar 11 meninos, entendeu? Até os 13 anos é importantíssimo ele estar no futsal e campo. O Corinthians faz isso. O atleta ele joga campo no Corinthians e também joga futsal. É importantíssimo os dois juntos, mas eu acho que tem a idade. É uma idade limite que você tem que ir para o campo, porque depois fica muito, muito difícil. Eu acho assim fundamental a importância dos garotos de 11, 12, até 13 anos, eles participarem do futsal. Porque a velocidade de raciocínio, como sempre a gente está dizendo,
ela está sempre trabalhada, ela está sempre ativa. O espaço é curto, quanto mais tempo você está em contato com a bola, melhor. E o salão te propicia a isso. E uma coisa que é fundamental, taticamente no futsal, se você não for um atleta tático também no futsal, no campo você não vai ser tático. A maioria dos jogadores que são habilidosos, a ação deles no espaço curto é muito melhor do que uma ação, né, em amplitude. Quando eles recebem e vem duas marcações, dois atletas para fazer a marcação, ele já tem 3 variações. Porque no salão ele fazia isso. Ele já tem 4, 5 jogadas, porque no salão ele fazia isso. Então eu acho que a importância do salão e na transição para o campo, eu acho que isso é fundamental.